Olá pessoal do Navegação Aérea Descomplicada, sejam bem-vindos de volta. O meu nome é Ivanelson Lobato, eu sou controlador de tráfego aéreo, professor de navegação aérea e autor dos livros Navegação Aérea Descomplicada. 2 volumes com tudo o que um piloto ou controlador de tráfego aéreo precisa saber sobre navegação aérea. No vídeo de hoje a gente vai falar de altimetria aplicado à navegação aérea. Vamos falar de altitude verdadeira, altitude indicada, altitude pressão, altitude densidade, que normalmente é um conceito que os alunos têm um pouco mais de dificuldade para assimilar, mas isso vai deixar de ser dificuldade a partir de hoje. Vamos falar de altitude de transição, camada de transição, e vai ser uma aula bem interessante. Então a gente convida você a se inscrever no canal, a comentar se você quer que a gente traga algum assunto em especial de navegação aérea. A gente vai procurar trazer vídeos de todos os assuntos que sejam sugeridos de navegação aérea aqui. E se você vai prestar o exame da ANAC, é super importante você ter o livro, gente, porque a gente não apresenta a íntegra dos assuntos aqui. A gente deixa muitos conceitos que são teóricos, não cabe a gente ficar trazendo essa teoria que você, lendo no livro, você assimila. O livro tem todo o assunto que é cobrado no exame da ANAC, e aqui nos vídeos a gente vai abordar aqueles pontos que carecem de uma explicação mais detalhada, aqueles pontos onde a gente percebe que existe mais dificuldade de entendimento. Então vamos para a sala de aula. Altimetria, conteúdo do livro Navegação Aérea Descomplicada, primeira parte. No vídeo de hoje a gente vai falar de altímetros, altitude, camada de transição, nível de cruzeiro versus nível de voo. Vamos lá. Então, gente, é muito importante a gente entender qual é o princípio de funcionamento de um altímetro de pressão. Quando a gente entende o princípio de funcionamento do altímetro, fica fácil entender as definições de altitude verdadeira, altitude indicada e altitude pressão. O princípio de funcionamento do altímetro é o seguinte: imagine que você é o comandante dessa aeronave e você dentro dela diz o seguinte: altímetro, eu quero que você me diga qual é a altitude em que nós estamos. O altímetro vai lhe fazer uma pergunta: comandante, o senhor quer saber a nossa altitude em relação a que referência? Opa, então a gente já viu que o altímetro funciona estando a aeronave nesta mesma posição aqui, dependendo da referência que a gente pedir para ele medir a altitude, ele pode retornar valores diferentes. Então vamos lá. Vamos imaginar que a referência que você pediu para o altímetro foi a linha de pressão 1013,2 hectopascais, que é conhecida como QNE. Você falou, altímetro, eu quero medir a distância da gente até a linha de pressão padrão 1013,2. E o altímetro vai dizer, bom, então basta o comandante inserir este valor de pressão aqui na janela do altímetro, onde se faz a inserção da pressão do ponto de referência. Uma vez inserido este valor no altímetro da aeronave que se encontra aqui, o altímetro vai medir essa distância entre esta linha de pressão e este ponto. Como ele faz isso? Ele pega a diferença de pressão entre esses dois pontos e, baseado naquela tabela das condições ISA, onde 1 hectopascal é igual a 30 pés, ele vai retornar um valor em pés, que vai ser a diferença entre estes dois pontos aqui. E a esta diferença a gente chama de altitude-pressão ou nível de voo, porque no altímetro a gente inseriu o QNE, que é a pressão 1013,2 hectopascais. Vamos supor que o altímetro tenha retornado o seguinte valor: 6.900 pés. Então, a diferença de pressão que ele mediu daqui para cá, convertido em altitude, baseado naquela tabela de 1 hectopascal para cada 30 pés, resultou em 6.900 pés de altitude e pressão. Por que a gente chama de altitude e pressão ou nível de voo? Porque a gente está usando a pressão padrão das condições ISA. Se a gente quiser saber a distância da aeronave até o nível do mar, a gente vai precisar inserir no altímetro da aeronave
a pressão no nível do mar. Uma vez inserida a pressão do nível no mar no altímetro, o altímetro vai retornar um valor de altitude baseado na mesma tabela de conversão de 1 hectopascal para cada 30 pés e vai trazer essa distância do nível do mar até a aeronave, que a gente chama de altitude verdadeira. E aqui a gente já para de falar dos conceitos de altitude para entrar em uma questão que é entender por que esta configuração ocorre em uma região de alta pressão. Para a gente saber o que é alta pressão e o que é baixa pressão, a gente precisa saber qual é a referência. E aqui, gente, não é 12/8 a referência, não. A referência aqui é a pressão padrão 1013.2 das condições ISA. Então, este ponto, nível do mar, você percebe que ele está abaixo da linha de pressão 1013.2. O que acontece à medida que a gente sobe na atmosfera? As pressões vão diminuindo, o valor de pressão vai caindo. Então, à medida que a gente se desloca no sentido inverso, a tendência é que a pressão aumente. Então, neste ponto do nível do mar, eu tenho uma pressão maior do que 1013.2, que é o valor de referência. É por isso que eu digo que nesta região aqui do nível do mar, eu tenho uma região de alta pressão, porque aqui a pressão é maior do que 1013.2. E aí a gente já traz uma consequência disso. Sempre que a pressão no nível do mar for maior do que 1013.2, a gente vai ter essa configuração com altitude verdadeira. Altitude verdadeira maior do que a altitude pressão. Agora, se a gente quiser medir a distância da aeronave até o nível médio do mar, e vamos tentar explicar o que é nível médio do mar. Eu adianto que não é uma explicação muito simples, porque para chegar nesse nível médio do mar, precisa levar em consideração que a Terra não é esférica, embora para a navegação aérea ela seja considerada esférica. Para chegar no conceito de nível médio do mar, leva-se em consideração o geóide, que é o globo terrestre. E, além disso, leva-se em consideração os desníveis que existem na crosta terrestre, sejam as montanhas, sejam as depressões. Então é um conceito bem complexo. Para a gente entender, para a navegação aérea, o que vai ser nível médio do mar, a gente vai dar uma explicação que, embora não seja a real, ela serve muito bem para a gente aqui. Então imagina que esta condição seria onde o ponto do mar, onde a maré chega ao seu limite máximo. E a gente tivesse um ponto aqui embaixo onde fosse o limite mínimo da maré. Então a maré encheu e a maré secou. E este ponto estaria num ponto médio entre a maré alta e a maré baixa. Seria isso que seria o nível do mar para navegação aérea. E este nível do mar, ele é a referência quando a gente fala de altímetro em QNH. Quando a gente fala de ajuste de altímetro, eu estou inserindo no altímetro da aeronave o valor de pressão no nível médio do mar, que é a pressão QNH. Vamos supor que no nível médio do mar, a pressão seja 1016,2 hectopascais. E aí a gente insere esse 1016 aqui na janela do altímetro e o altímetro vai medir a diferença de pressão entre esses dois pontos e retornar um valor que a gente vai chamar de altitude indicada. Bom, considerando que no nível médio do mar a gente tem 1016,2, a pressão padrão é sempre 1013,2, não muda, então a gente tem aqui, lembre-se de que a gente tinha aqui 6.900 pés quando a gente mediu a distância da aeronave até a linha de pressão 1013,2. Se você notar, de 1013,2 para 1016,2, a gente tem uma diferença de 3 hectopascais. Qual foi a tabela de conversão que a gente disse que a gente obedece? Para cada 1 hectopascal, 30 pés.
Então aqui 3 hectopascais de diferença, por isso nós teremos 6.990 pés de altitude indicada. Então, mais uma vez, gente, a aeronave ela continua neste mesmo ponto espacial. Para um observador de fora, não houve nenhuma alteração na posição vertical desta aeronave. O que a gente fez aqui, por que aqui retornou um valor maior? Porque a gente pediu para, a partir deste ponto, medir a distância até uma referência que se encontra mais distante dela. Então, o valor que a gente tem no altímetro, estando a aeronave no mesmo ponto, à medida que a gente altera o valor de referência, o valor da pressão que a gente quer que ele tome como referência, a gente vai tendo diferentes valores de altitude. Vamos em frente. Vamos imaginar agora que a linha de pressão padrão 1013.2 se encontra coincidente com o nível médio do mar. Isso acontece nas condições ISA. O que a gente vai ter aqui? Então agora a altitude pressão vai ser igual à altitude indicada. A distância da aeronave em relação ao nível médio do mar, a altitude indicada, é a mesma distância da aeronave até a linha 1013.2. Porque a linha 1013.2, nas condições ISA, ela se encontra no nível médio do mar. Então, uma pergunta comum da ANAC: em que condições a gente vai ter a altitude indicada igual à altitude pressão? Aí não tem nada a ver com região de alta pressão com região de baixa pressão. Eu estou comparando agora altitude pressão com altitude indicada. Então, eu vou ter a altitude pressão igual à altitude indicada quando eu tiver as condições ISA, ou seja, quando a linha de pressão 1013.2 estiver coincidente com o nível médio do mar. E a gente tem aqui com esta configuração, quando a linha 1013.2 está abaixo do nível do mar, está coincidente com o nível médio do mar, mas está abaixo do nível do mar. Então, nesta região aqui, alguém que estivesse numa praia aqui neste momento, consideraria que estaria em uma região de baixa pressão. Porque neste ponto aqui, a pressão é menor do que 1013.2, que é a linha de pressão padrão que se encontra abaixo do nível do mar. Então, algumas perguntas da ANAC são do tipo: uma aeronave que se desloca de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão, o que vai acontecer com a altitude verdadeira? Gente, lembre-se sempre de como é a pressão no destino da aeronave. Se a aeronave se encontra numa região de baixa pressão, se o destino dela é uma região de baixa pressão, acontece o que a gente tem aqui. A altitude verdadeira vai ser menor do que a altitude pressão. E vamos imaginar agora que a gente tivesse a pressão 1013.2 abaixo do nível do mar e abaixo do nível médio do mar. A única diferença que a gente teria aqui é que a gente tem 3 valores distintos aqui para altitude pressão, diferente de altitude verdadeira, diferente de altitude QNH. Mas ainda assim a gente continua com uma região de baixa pressão, porque esta linha aqui continua com uma pressão menor do que 1013.2. Este conceito de altitude aqui, gente, eu separei porque ele não funciona nos moldes do que a gente explicou até agora. Isso aqui não é um valor que a gente insere de pressão no altímetro da aeronave para ele me retornar um valor de altitude para eu chamar de altitude e densidade. Então vamos ver como é que isso funciona. Imagina que a gente tem aqui, no nível médio do mar, 1013.2, 15 graus de temperatura e a gente tem aqui exatamente as condições ISA quando a altitude e densidade no nível médio do mar é 0. Eu tenho a altitude e densidade 0 no nível médio do mar quando eu tenho as condições ISA, que são estes elementos aqui. No nível médio do mar, 1013.2, 15 graus Celsius.
Então, imagine que esta aeronave tenha sido construída e no manual de usuário dessa aeronave aqui tenha lá a seguinte informação: ó, o melhor desempenho para o melhor consumo de combustível, a melhor relação custo-benefício dessa aeronave é, digamos, a 35 mil pés. Então, 35 mil pés foi uma altitude onde essa aeronave passou por ensaios e chegou à conclusão de que, neste nível aqui, ela tem o menor consumo de combustível para ter um desempenho satisfatório. Muito bem, só que estes 35 mil pés aqui foram medidos com esta configuração aqui, ó. 1013.2, 15 graus no nível médio do mar, ou seja, nas condições ISA. Nas condições ISA, se eu puser esta aeronave a 35 mil pés, é a altitude, é o nível ideal para ela se deslocar, com menor consumo de combustível. Mas vamos imaginar que esta aeronave está agora decolando de um aeródromo onde a temperatura no nível médio do mar, na região deste aeródromo, é de 40 graus Celsius. Pode parecer um valor alto, mas no Rio de Janeiro, no verão, muito comumente a gente tem esta temperatura e até valores bem acima dela. Então, se a gente modificou as condições ISA, este valor aqui já não está valendo. Ele estaria valendo nas condições ISA. Então, a gente vai precisar recalcular qual é a altitude para esta aeronave encontrar as condições de rarefação que ela teria nas condições ISA. Para isso, a gente vai recorrer a esta proporção aqui. Cada 1 grau de variação de temperatura no nível médio do mar corresponde a uma variação de 100 pés de altitude e densidade. Isso quer dizer que, se eu tivesse 16 graus aqui no nível médio do mar, a altitude e densidade passaria para 100 pés no nível médio do mar. Como a variação foi de 25 graus, passou de 15 para 40, então aumentou em 25 graus, a variação de altitude e densidade é 2.500 pés e é este valor que a gente vai ter aqui no nível médio do mar. Como assim? 2.500 pés no nível médio do mar. Isso quer dizer para a gente que, com esta temperatura, neste ponto aqui, que é o nível médio do mar, eu tenho uma condição de rarefação que, nas condições ISA, eu teria a 2.500 pés. Então, aqui no nível médio do mar, o ar está mais rarefeito. A temperatura subiu, as moléculas se afastaram e o ar ficou mais rarefeito. Então, eu já tenho uma condição de rarefação aqui diferente do que a gente tinha nas condições ISA. Então, se à medida que a gente sobe o ar vai ficando mais rarefeito, à medida que a gente desce, ele vai ficar menos rarefeito. A altitude e densidade zero, neste momento, ela estaria aqui abaixo do nível médio do mar. Então, para eu medir os mesmos 35 mil pés a partir do zero aqui, eu deveria trazer essa aeronave mais para baixo. Porque agora eu já tenho no nível médio do mar 2.500 pés. Então eu já tenho uma condição diferente de rarefação. A condição de rarefação, que nas condições ISA eu teria a 35 mil pés, agora eu vou ter abaixo deste ponto. Esta aeronave precisaria voar abaixo de 35 mil pés para encontrar as condições ideais para menor consumo de combustível. E é por isso, senhores controladores de tráfego aéreo, que algumas vezes os comandantes ficam insistentemente pedindo para mudar de altitude, mudar o nível de voo para voar acima ou abaixo daquele que foi autorizado, porque ele não se encontra no nível ideal para o melhor consumo de combustível.
Então, qual é o nível ideal para uma aeronave voar? Depende das condições de temperatura no nível médio do mar. Para que ele encontre a altitude, densidade para a qual a aeronave foi desenvolvida, de modo que ele consiga o melhor desempenho, o melhor custo-benefício. Agora vamos imaginar um cenário aqui onde, no nível médio do mar, a gente tenha QNH 1012, ou seja, o ajuste de altímetro é 1012 hectopascais. E nesta região a gente tem um aeródromo onde, para este aeródromo, existe uma altitude de transição de 4.000 pés. Onde estará o nível de transição? Bom, o nível de transição pode estar num ponto coincidente com esta linha tracejada e pode estar até 2.500 pés aqui para cima. Esta variação daqui até esse 2.500 pés vai depender do valor do ajuste de altímetro, do valor da pressão no nível médio do mar, do QNH. Então, para este valor de QNH aqui, vamos recorrer à nossa tabela. Quando a altitude de transição é 4.000 e a gente tem um QNH de 1012, então ele está nesta faixa. Ele vai de 995.1 até 1013.2. Então a gente vem aqui para 4.000 pés. O nível de transição vai ser o nível de voo 050. Então, a gente vai ter a altitude de transição 4.000 e o nível de transição vai ser o nível de voo 050. Repito, este valor que a gente tem aqui da altitude de transição até o nível de transição, ele é variável e ele se chama camada de transição. Varia de quanto? Bom, se a gente tivesse neste aeródromo que se encontra nesta região um valor de pressão que fosse de 1031.7 a 1050.3, então aqui para 4.000, a gente teria o nível de transição, seria o nível de voo 040. Por outro lado, se a gente tivesse aqui neste ponto, no nível médio do mar, um valor de pressão de 942.2 até 959.4 hectopascais, o nível de transição seria o nível de voo 065, e esta camada de transição, que aqui mede 1.000 pés, seria de 2.500 pés. Por isso que a gente disse que o valor desta camada varia de 0 até 2.500 pés. Então, já podemos abrir mão da nossa tabela, vamos continuar trabalhando. Todos nós sabemos que durante a decolagem, a aeronave insere no altímetro o QNH e quando ela passa por este ponto, que é a altitude de transição, ela modifica o altímetro, ela modifica o ajuste de altímetro para QNE. E ela passa a voar com referência à altitude pressão. O inverso acontece quando a aeronave está em descida. Então, em descida, ela vinha com QNE, e neste ponto, que é o nível de transição, ela faz a modificação de QNE para o ajuste do altímetro da localidade ou do nível médio do mar na localidade. Gente, o QNH não é a pressão no aeródromo, como muita gente pensa. O QNH é a pressão no nível médio do mar, na região do aeródromo. Então, se você está numa região montanhosa, se você tem um aeródromo no topo dessa montanha, o QNH não é o valor do topo da montanha. O QNH é o valor do nível médio do mar para aquela região. Então, é quando a aeronave muda de QNE para QNH, é no nível de transição. E aí vamos ver alguns conceitos interessantes aqui. A altitude de transição, por definição, é a altitude na qual, ou abaixo da qual, a posição vertical de uma aeronave é controlada por referência à altitude.
Como eu interpreto isso aqui? Que só existe a possibilidade de controlar uma aeronave por referência a altitudes se a aeronave se encontrar da altitude de transição para baixo. Porque este aqui é o limite. A altitude de transição, na qual ou abaixo da qual a posição vertical de uma aeronave é controlada por referência à altitude. Então, teoricamente, não se fala de altitude acima deste ponto, desta linha tracejada que corresponde à altitude de transição. Vamos para um outro conceito. Nível de transição, que foi o que a gente desenhou aqui. Então, nível de transição é o nível de voo mais baixo disponível para uso acima da altitude de transição. Então, aqui eu tenho a altitude de transição. Em função do valor do QNH, este nível, que vai ser o nível de voo mais baixo disponível para uso acima da altitude de transição, eu chamo de nível de transição. E no nosso caso aqui, ele é 0,50, e nestas condições aqui, o nível disponível para uso mais baixo aqui é o 0,50, e daqui para cima a gente falaria em nível de voo com toda segurança. Bom, então a gente já tem aqui uma faixa onde a gente chama de altitude e a gente tem aqui uma porção acima do nível de voo mais baixo disponível, que a gente sabe que existem níveis de voo. E o que acontece nesta região aqui, que é a camada de transição? Se uma aeronave quisesse deslocar aqui, voando no ponto médio entre a altitude de transição e o nível de transição, ela voaria 4.500 pés de altitude ou voaria no nível de voo 045? Bom, se a gente partir para este conceito de altitude aqui, eu vejo que não existe nenhum valor de altitude acima deste ponto. E se eu me apegar aqui, eu vejo que não tem nenhum nível disponível abaixo deste aqui. E aí, como é que a gente vai resolver este dilema? Não existe proibição para a aeronave voar na camada de transição. Lembre-se de que ela pode ter até 2.500 pés. E a gente proibir o voo aqui seria inviabilizar uma porção considerável do espaço aéreo. Então, como é que a gente resolve isso? Vamos ver outros conceitos. Nível de cruzeiro. Por definição, nível de cruzeiro é o nível que se mantém durante uma etapa considerável do voo. Então, como a intenção desta nossa aeronave é fazer todo o voo dela nesta altitude ou neste nível de voo aqui, então ela está voando o nível de cruzeiro. Ué, mas como assim nível que se mantém se aqui eu não posso falar em nível de voo? Bom, aqui não está escrito nível de voo. Aqui está escrito nível. E o que é um nível? O nível, por definição, é um termo genérico referente à posição vertical de uma aeronave, que significa indistintamente altura, altitude ou nível de voo. Então, eu poderia substituir este termo nível aqui por nível de cruzeiro vai ser a altura, altitude ou nível de voo que se mantém durante uma etapa considerável do voo. Então lembrem-se, nível de cruzeiro não é necessariamente o nível de voo. Eu posso ter uma aeronave aqui que, por exemplo, estivesse voando aqui a 3.000 pés e o nível de cruzeiro dela seria essa altitude 3.000 pés. O nível de cruzeiro seria uma altitude, porque o nível pode ser uma altura, uma altitude ou um nível de voo. Quando é que vai ser altitude? Quando a aeronave estiver com ajuste em QNH. Quando é que vai ser nível de voo? Quando a aeronave estiver com o altímetro em 1013.2 QNE. E quando é que vai ser altura? Quando ela tiver o altímetro QFE, que a gente não vai entrar nessa minúcia aqui. O QFE, em geral, ele é utilizado para voo acrobático e ele não vai entrar nesta nossa análise que a gente está fazendo aqui. Então, daqui para baixo eu tenho altitude, daqui para cima eu sei que eu tenho nível de voo e nível, gente.
é qualquer porção do espaço aéreo, porque eu posso tratar de altura, altitude ou nível de voo. Então, o nível existe, inclusive, nesta porção aqui, que é a camada de transição, quando não houver coincidência do nível de transição com a altitude de transição. Mas a gente ainda não respondeu se a aeronave vai voar QNH ou se vai voar QNE. Aparentemente, a gente está aqui em uma sinuca de bico, porque para onde eu recorrer, aparentemente não vou ter resposta. Mas a gente tem sim uma resposta. A ICA 112, no item 4.1.3, diz que os níveis de cruzeiro, nos quais um voo ou parte dele deve ser conduzido, serão referidos a, e só tem duas alternativas, ou níveis de voo, para voos que se efetuem em um nível igual ou superior ao nível de voo mais baixo utilizável, ou, onde aplicável, para o voo que se efetue acima da altitude de transição. Então, agora, este item diz que eu posso utilizar nível de voo, dependendo das circunstâncias, acima da altitude de transição, ou seja, acima deste ponto aqui, onde a gente inicialmente não vislumbrava existir nível de voo. E como é que de repente apareceu isso? A gente está aqui fazendo uma interpretação da norma e preste atenção em uma diferença sutil. Quando a gente fala de nível de transição, a gente diz que é o nível de voo mais baixo disponível para uso. E quando a gente vem para níveis de cruzeiro, a gente diz que a gente está falando nível de voo mais baixo não disponível, mas utilizável. E para fazer uma analogia para tentar facilitar esse entendimento, imagine um aeródromo que esteja interditado. O aeródromo interditado é aquele que a pista está em plenas condições de uso, mas por alguma razão burocrática, ela não pode ser utilizada. A pista está utilizável? Sim, ela pode ser utilizada. Ela está em condições físicas de ser utilizada, mas por razões de legislação, ela não está disponível para uso. A mesma coisa a gente deve entender aqui. Eu tenho um nível de voo abaixo deste aqui, ele é utilizável, mas ele não está disponível. Então aqui eu teria o nível de voo 045, ele está abaixo do nível de transição, ele teoricamente é um nível indisponível, porque o primeiro nível de voo disponível é o nível de transição, mas este item da ICA 112 diz que em determinadas circunstâncias eu posso fazer uso de níveis de voo acima da altitude de transição, que seria exatamente neste ponto aqui. E o nível de voo vai ser a altitude para voos que se efetuem abaixo do nível de voo mais baixo utilizável. Então, se aqui eu tenho a altitude de transição 4.000 pés, o nível de voo nesta região, nesta camada de transição, qual seria o nível de voo mais baixo utilizável? Entre 4.000 pés e o nível de voo 050, eu tenho o nível de voo 045. Ele não está disponível, mas ele é utilizável baseado nesta analogia que a gente fez aqui. Então, para os voos que se efetuem abaixo do nível de voo mais baixo utilizável, ou onde é aplicável, para os voos que se efetuem na altitude de transição ou abaixo dela. Neste complemento aqui não tem nenhuma dificuldade, a gente está tratando de altitude. Então, quando eu falo de nível de cruzeiro, eu devo controlar a aeronave com referência a níveis de voo ou a altitude. Então, por isso a gente se sente seguro para dizer que esta aeronave que vai voar aqui deveria estar com o altímetro ajustado em QNE e deveria voar um nível de voo. E este nível de voo, nestas circunstâncias, ele passa a ser um nível de voo utilizável dentro desta porção, senão a gente teria aqui uma zona de exclusão
este item da ICA 112, que veio do DOC 8168 da ICAO, ele vem para resolver o voo nesta porção do espaço aéreo aqui. Até porque, gente, a gente diz que é QNE, porque quando a gente fala de níveis de cruzeiro, a tabela de níveis de cruzeiro disponível nas cartas de rota, seja para voos por instrumento, seja para voos segundo as regras de voo visual, o altímetro está em 1013.2. E 1013.2 é quem? 1013.2 é QNE. Ok? Eu sei que alguém pode chegar e trazer um argumento diferente e dizer o seguinte: Lobato, você está interpretando que esse utilizável aqui é diferente desse disponível aqui. Isso não está expresso na norma. Eu entendo este ponto de vista. A gente tem controladores que fazem esse tipo de questionamento, mas nesses casos, gente, quando você tem dois profissionais da aviação, um que controla e o outro que executa o voo na área que está sendo controlada, é necessário que todo mundo tenha o mesmo entendimento. Eu repito que a gente não está aqui como dono da verdade e exatamente por isso eu já questionei o DCEA para que ele ratifique se de fato é o QNE que a aeronave vai voar na camada de transição. E eu não tenho nenhum problema de voltar aqui, gravar um vídeo e dizer, gente, a minha interpretação estava equivocada, o DCEA disse que deve se utilizar QNH. A gente não tem nenhum problema com isso, mas a interpretação que a gente faz dos itens disponíveis para a gente chegar até essa conclusão é que a gente deve utilizar QNE para o voo de cruzeiro que aconteça dentro da camada de transição. E por hoje é só. Para saber mais sobre este mesmo assunto, Navegação Aérea Descomplicada, primeira parte, nossos livros têm tudo o que um piloto ou controlador de tráfego aéreo precisa saber sobre navegação aérea. Quer falar com a gente? Manda um e-mail, naveaereadescomplicada@gmail.com. E não esqueça de deixar o seu comentário. Eu sei que este aqui é um assunto que gera muita polêmica. Por favor, se você tem um ponto de vista diferente, traz para a gente. A gente vai apreciar todos os argumentos à luz da legislação, gente. Recadinho de hoje: quando a concentração é no problema, vemos todas as dificuldades. Quando é na solução, vemos muitas alternativas. Foi um prazer tê-los a bordo. Esperamos que você tenha gostado. Dá um like pra gente se gostou. Compartilha a ideia deste nosso canal com outras pessoas que você acha que pode ter interesse neste assunto. Por hoje é só. Um abraço.